Boa noite. Isso aconteceu comigo há cerca de um ano. E até hoje, eu ainda não encontrei explicação. Sou policial na cidade de Bogotá, e naquela semana eu estava escalado para o turno da noite. Nada fora do comum. Trabalho noturno é rotina para mim. A gente aprende a conviver com o silêncio das madrugadas, com os becos vazios, com o perigo que se esconde até nas esquinas mais conhecidas. Naquela noite, eu estava fazendo uma ronda normal em algumas áreas urbanas. Regiões que eu já conhecia perfeitamente. Ou achava que conhecia. Passava das 11h30 da noite quando entrei numa colônia, com um conjunto de ruas residenciais pequenas e apertadas. Não vou citar o nome por respeito aos moradores. Mas é um lugar que, desde aquela noite, nunca mais passei sem sentir um arrepio na espinha. Ali, parei a viatura em uma das esquinas e fiquei esperando uns 10 minutos antes de seguir. Nada demais. Procedimento padrão. Mas foi nesse tempo, desde o momento em que estacionei, que eu ouvi os primeiros sinais. Primeiro vieram os sons. Barulhos secos. Como batidas rítmicas em alguma estrutura de madeira. Não consegui identificar de onde vinham, mas pareciam bem próximos. Olhei em volta. Casas caladas, portões trancados, tudo aparentemente normal. Mas os golpes continuavam. Se repetiam, firmes, como se alguém estivesse preso. Ou tentando chamar atenção. Ainda assim, tentei ignorar. Talvez fosse um vizinho martelando, talvez um barulho ecoando de outra rua. Batidas rítmicas e clima denso de tensão. Só que então, o som mudou. E junto com ele, uma voz surgiu. No começo era fraca. Quase um sussurro. Mas inconfundível. A voz de uma criança. Dizia algo. Mas eu não entendi bem. Abri a porta da viatura, saí. E comecei a seguir a direção do som. Conforme fui andando, a voz foi se tornando mais nítida. E aí eu ouvi com clareza. Tire-me daqui, por favor. Mesmo conhecendo bem aquela rota, eu nunca tinha descido do carro naquela colônia. Sabia o nome das ruas, os becos, os cruzamentos. Mas andar por ali a pé era a primeira vez. E não demorou para eu perceber que ali havia algo errado. Porque, conforme eu seguia a voz da criança, minha percepção do lugar parecia distorcida. As casas pareciam mais fechadas, os sons da rua sumiram. Tudo ficou mais silencioso. Como se eu estivesse me afastando do mundo real, passo a passo. Depois de andar por vários metros, finalmente parei em frente a uma casa abandonada. Era um sobrado de 2 andares, visivelmente deteriorado. A fachada toda pichada, janelas estilhaçadas, paredes manchadas de umidade. A calçada da frente estava suja, com folhas secas e restos de lixo acumulados. O portão enferrujado pendia torto, como se tivesse sido arrombado há tempos. Não tive dúvidas. A voz vinha de lá de dentro. Por favor. Tire-me daqui, por favor. Insistia o menino, agora em tom desesperado. A porta da frente não tinha maçaneta. Era apenas uma folha de madeira pesada, encostada. Empurrei com força, e ela rangeu alto antes de ceder. O cheiro que saiu de dentro me fez recuar um segundo. Mofo, umidade, madeira podre. O ar era pesado. Espesso. Como se ninguém respirasse ali há anos. Entrei com a lanterna em punho. O chão rangia a cada passo. As paredes estavam cobertas de rachaduras, com manchas pretas subindo pelos cantos. Vi ratos atravessando corredores, ouvi goteiras escorrendo pelas beiradas do teto. Segui em direção à escada, de onde vinha a voz. Subi com cautela. Cada degrau parecia prestes a ceder. No segundo andar, o som estava mais forte. Vinha de um dos últimos cômodos, no fim do corredor. Quando me aproximei, percebi que a porta estava trancada de uma forma estranha. Uma corrente grossa envolvia a maçaneta e estava presa à parede por meio de um buraco de broca, como se tivessem feito um furo intencional para amarrar a corrente ali. No centro dela, um cadeado grande e enferrujado mantinha tudo selado. Por favor, tirem-me daqui. Ajudem-me. O menino gritava do outro lado. Me aproximei e falei alto. Sou policial.
Estou aqui para te ajudar, tá me ouvindo? Do outro lado, o menino respondeu: Sim. Por favor, me tirem daqui. A voz dele tremia. Dava para perceber que ele estava à beira do choro. Senti um aperto no peito. Aquela angústia que só quem já viu criança em situação de risco entende. Tentei arrombar a porta com o ombro. Forcei, empurrei, bati. Mas nada. A corrente não se movia, o cadeado era grosso demais, e a madeira da porta era surpreendentemente resistente. Empurrei com tudo. Mais uma vez. Nada. Ela nem sequer balançava. Ajoelhei ali mesmo e tentei falar com ele. Qual seu nome, garoto? Você tá ferido? Ele respondeu. Mário Armando. Tenho 9 anos. Meu meio-irmão me trancou aqui de brincadeira. Já tô aqui faz muito tempo. Tô com fome, com sede, tá escuro demais. Tô com muito medo. Na hora, senti uma mistura de fúria e desespero. Era só uma brincadeira de mau gosto, segundo ele. Mas o garoto estava em pânico. Chorando de verdade. E ele era só uma criança. Eu pensei, quando eu achar esse meio-irmão, vou ter uma conversa séria. De homem para homem. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui traumatiza, escuro, sem mostrar o rosto, apenas silhueta atrás da porta trancada. Ele disse que o meio-irmão era uns 5 anos mais velho. Então devia ter uns 14 anos. Já um adolescente. Eu expliquei para ele que precisava sair dali por um minuto, buscar apoio, tentar abrir a porta com a ajuda de alguém. Pedi para ele me esperar. Ele chorou. Não queria que eu fosse embora. Mas eu prometi que voltava em menos de 5 minutos. Fica calmo. Eu juro que vou voltar. Você vai sair daí, Roger. E então desci as escadas correndo, determinado a buscar ajuda. Desci aquelas escadas como nunca tinha descido antes. Meu coração batia rápido. A imagem daquele menino chorando, trancado no escuro, não saía da minha cabeça. Minha viatura estava estacionada a uma rua dali. Mas, no caminho, algo chamou minha atenção. À minha direita, cerca de 15 metros de distância, vi uma garagem aberta. Uma casa com o portão escancarado. E dentro dela, um homem parecia estar guardando ferramentas. E ali, em cima de uma mesa, estava o que eu precisava, um corta-cadeado. Câmera com flash, imagem sugerida, homem visto à distância em uma garagem iluminada, com ferramentas à mostra. Sem pensar 2 vezes, me aproximei correndo. Boa noite, senhor. Me desculpa, mas preciso de ajuda urgente. Posso usar isso? Apontei para o alicate. Ele nem teve tempo de reagir. Apenas pegou a ferramenta e me entregou com um aceno, surpreso com a urgência. Segurei firme e saí correndo de volta para a casa abandonada. Nem cheguei a tocar na viatura. Cada segundo importava. Subi as escadas mais rápido do que antes. Cheguei ofegante em frente à porta do quarto trancado. Mário. Tô de volta. Vou abrir, tá bom? Do outro lado, ele respondeu. Sim. Sim. Me tira rápido daqui, por favor. Me ajoelhei, posicionei o corta-cadeado no aro enferrujado. Com toda a minha força, apertei as hastes. O metal cedeu com um estalo seco. Clac. A corrente caiu no chão com estrondo. Abri a porta imediatamente. Liguei a lanterna. Varri o quarto com a luz. E foi aí que senti. Algo estava errado, o cômodo. Estava vazio. Completamente vazio. Sem móveis. Sem colchão. Sem brinquedos. Sem criança. Somente paredes descascadas, chão empoeirado. E um silêncio absurdo. Eu congelei. Não entendia. Girei a lanterna para todos os cantos do quarto. Não havia nenhuma criança. Alô? Mário? Minha voz tremia. E então? Eu ouvi. Aqui estou. A mesma voz. A mesma entonação. Atrás de mim.
Me virei num pulo, com a lanterna apontada direto para a origem do som. Mas não tinha ninguém. Chamei de novo. Andei pelo quarto. Olhei embaixo de onde deveria haver uma cama, mas não havia nada. Desci correndo. Revirei o resto da casa. Cômodo por cômodo. Escadas, corredores, porão, armários. Nada. Saí para a rua. Olhei para todos os lados. Procurei nos arredores. Mas não encontrei absolutamente nada. A criança que implorava por ajudar simplesmente havia desaparecido. Pensei, por um instante, que poderia ter sido uma brincadeira. Que talvez alguém estivesse tentando me pregar uma peça. Mas o que eu ouvi? A forma como ele chorava. A maneira como me implorava. Não tinha como ser uma armação. Ainda atordoado, lembrei do vizinho. Eu precisava devolver a ferramenta. Eu caminhei lentamente até a garagem do vizinho. Aquela casa ainda estava com o portão aberto. Luzes acesas. E o senhor que me emprestou o corta-cadeado ainda estava lá. Como se me esperasse. Me aproximei em silêncio. O coração ainda acelerado, mas agora por um motivo diferente. Confusão. Medo. Angústia. Estendi a mão e devolvi a ferramenta. Muito obrigado, senhor. Me ajudou muito. Ele sorriu, meio sem entender. Deu certo? Perguntou, casual. Eu respirei fundo antes de responder. Sim. Consegui cortar o cadeado e abrir a porta. Mas o menino não estava mais lá. Na hora, o semblante dele mudou. Ele ficou pálido. Arregalou os olhos. E deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Você ouviu uma criança naquela casa? Ele perguntou. Sim. E não só ouvi. Falei com ela. Ela me disse o nome. Disse que tinha 9 anos. Mário Armando. Disse que o meio-irmão trancou ele naquele quarto, de brincadeira. E que estava com fome, sede. Chorava de medo. O homem levou a mão à boca. E, com a voz embargada, me contou o que ninguém nunca tinha me dito. Aquela casa está vazia há 15 anos. Abandonada. Desde que um adolescente tirou a vida do irmão mais novo lá dentro. O quê? Perguntei, sentindo meu corpo gelar. Foi uma tragédia. Ninguém entendeu o motivo. Mas o menino foi trancado naquele mesmo quarto onde você entrou, Roger. E quando encontraram, já era tarde demais. Desde então, ninguém quis morar ali. A casa ficou conhecida por atividade estranha. Barulhos, vozes, gente vendo vultos. Eram meios irmãos? Perguntei, quase sussurrando. Ele confirmou com um aceno lento. Aquela corrente na porta não era só para evitar invasões. A comunidade decidiu selar aquele quarto. Para que nenhuma criança curiosa entrasse ali. Aquilo nunca foi só um quarto trancado. É como se ainda houvesse alguma coisa lá dentro. Naquele momento, eu não consegui dizer mais nada. Agradeci, com um simples aceno de cabeça. Voltei para a viatura. Entrei. Fechei a porta. E fiquei ali. Parado. Tentando entender. Tentando aceitar. Mas como aceitar o inexplicável? Esse relato foi enviado por um seguidor do canal. Se você também viveu algo estranho, sobrenatural ou inexplicável, pode mandar sua história para o e-mail que está na descrição. Obrigada por assistir até o fim. Curte o vídeo, comenta o que você achou. Ou me responde uma coisa. Você teria aberto aquela porta se soubesse o que havia por trás?